Olá pessoal, essa é a nossa última aula sobre o estudo da hidrostática e hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Arquimedes. Essas serão as aulas 47 e 48 do setor B de Física. O Teorema de Arquimedes basicamente se divide em duas situações, aquela para corpos totalmente imersos e aquela para corpos parcialmente imersos. Perceba uma coisa, o significado de imerso é algo que está dentro, contido internamente a um líquido ou fluido. Emerso é aquilo que está fora, externo a um fluido, a um gás ou líquido que seja. Então, I de interior e E de exterior. Se você lembrar desse macetezinho, vai ficar fácil de identificar do que se trata os enunciados que serão trabalhados. Então, para esse exemplo, nós temos um recipiente com um determinado líquido e temos um corpo totalmente imerso. Perceba que nesse corpo agem apenas duas forças. A própria força-peso desse corpo apontando para baixo, e aqui é uma nova grandeza, um E vetorial, que significa o empuxo. Então perceba que eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, porque se esse líquido estiver até a borda, quando eu coloco um corpo dentro, é normal que vai transbordar algo. Ao transbordar, eu posso pegar esse líquido, fazendo o produto massa vezes grama, eu consigo descobrir o seu peso. Descobrindo o peso desse líquido é exatamente o valor do empuxo. Se isso não for possível, nós temos uma outra caracterização para o empuxo. Como ele é uma grandeza vetorial, ele vai assumir intensidade, direção e sentido. Então a intensidade dele eu posso escrever da seguinte forma: aquela que nós já vimos, que ele é igual ao peso do líquido deslocado, ou ainda, peso é massa vezes gravidade. Vamos escrever aqui. A massa, eu tenho uma relação lá da densidade, que era massa sobre volume. Então, para calcular uma massa, eu posso simplesmente colocar a densidade vezes volume. E é isso que nós vamos utilizar. Então, ao invés de massa, nós colocaremos densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Ou, se nós já conhecermos, o volume que o corpo ocupa, vezes a gravidade. Então, essa é uma expressão para que nós possamos encontrar o valor do empuxo, a sua intensidade. A direção dele é sempre vertical e para cima, sempre contrário à força-peso, certo? E nós temos uma relação muito importante com relação às densidades do corpo e do líquido. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, então o peso do corpo será maior que o do empuxo. Logo, o corpo vai afundar. Pense como se colocássemos uma bolinha de chumbo dentro de um copo com água. A densidade do corpo é muito maior do que a densidade do líquido. Então, afunda. Se a densidade do corpo for, neste caso, menor do que a densidade do líquido, logo o peso do corpo será menor que o empuxo, então ele vai flutuar. Então, se colocássemos nesse mesmo copo com água uma bolinha de isopor, a sua densidade é menor do que a água, portanto, ele flutua. E se porventura a densidade do corpo e do líquido forem exatamente iguais, estaremos equilibrando também o peso e o empuxo, portanto, vai haver um equilíbrio. Eles vão ficar equilibrados. Isso para corpos totalmente imersos. Para corpos parcialmente imersos, como o exemplo de um iceberg, nós temos uma fração que fica emersa e uma fração que fica imersa. Perceba que o princípio é o mesmo. Ele flutua dada a ação do empuxo, ele afunda dada a ação da força-peso. Então, nós temos ainda o volume de líquido que vai ser deslocado ou ainda a fração dessa do volume do corpo. Tirando aquilo que já vimos, o empuxo será exatamente igual ao peso do corpo. Trabalhando aquela expressão que já vimos anteriormente, nós vamos ter uma razão, uma expressão algébrica absoluta, que será a densidade do líquido sobre a densidade do corpo é igualmente proporcional ao volume do líquido deslocado sobre o volume do corpo, sendo ele parcialmente imerso. Então, eu posso aplicar os valores que nos serão dados e consigo, dessa forma, descobrir ou a densidade de um líquido tendo de posse essas outras três informações, ou a densidade do corpo tendo essas outras três informações, o volume do líquido deslocado tendo esses outros três, ou o volume do corpo tendo os outros três como dado de enunciado. Aqui ainda vale a pena nós ressaltarmos que essa relação ela é muito pertinente para que nos forneça algo em porcentagem. Então, dada a interpretação, eu posso obter uma porcentagem do corpo que esteja emerso e uma porcentagem que esteja imerso. Por exemplo, a densidade do gelo
é algo em torno de 0,9 grama por centímetros cúbicos. A densidade da água doce, água líquida, 1 grama por centímetro cúbico. 0,9 dividido por 1 é 0,9. Corresponde à mesma coisa que 90 por 100, que é 90%. Então, eu poderia afirmar que desse bloco de gelo supostamente aqui dado como exemplo, 90% estaria imerso e os 10% que faltam estaria emerso, ou seja, flutuando fora desse copo que foi dado como exemplo. Resolva as atividades da apostila e a tarefa mínima do caderno de exercícios.